Bom, pessoal, então continuando a nossa aula, existem diversos métodos de avaliação. Cada um pode produzir resultados diferentes, né? Então, a gente tem métodos diferentes para resultados diferentes. Você tem que escolher de acordo com aquele tipo de resultado que você desejar e também de acordo com os recursos que você tem, né? Então, aqui ó, a escolha vai depender de prazo, custo, né? Quanto de você tem disponível ali de dinheiro, recursos disponíveis, né, equipamentos, ambiente físico, número de analistas, número de usuários. Então, a escolha do método ele vai depender desses fatores, né? Bom, e quando avaliar, né? A gente viu no processo de design, de interação, a gente tem essas etapas e normalmente a gente avalia quando a gente já tem uma versão ali, a gente já tem um protótipo ou uma versão interativa a ser avaliado. Ou seja, nem sempre o produto precisa estar 100% concluído. A gente pode avaliar durante essa etapa aqui, quando você constrói uma versão interativa, já pode avaliar aquele sistema. Bom, a gente também tem o framework Decide, né, da PRIS, proposto no livro da PRIS. Esse framework, ele na verdade disponibiliza uma estrutura para você organizar a avaliação, né? Ele é um guia. Então a gente tem essas 6 etapas. A primeira é determinar as metas que a avaliação irá abordar, né, os objetivos da avaliação. O 2 é explorar as questões específicas a serem respondidas, né? Qual que é, para chegar naquele objetivo ali, quais questões devem ser respondidas. A, a etapa 3 é escolher o paradigma de avaliação e as técnicas de respostas para as perguntas. Ou, né, se for ver de outra forma, escolher o método de avaliação e as técnicas para obter aquelas respostas ali, né, ou registrá-las. A 4 é identificar as questões práticas que devem ser abordadas como seleção, como, por exemplo, né, a seleção dos participantes. Ou seja, a 4 fala do operacional. Quais são os recursos que você tem disponível? Né? Se você vai ter usuários envolvidos, como é que você vai selecionar? Tá? E a 5 é decidir como lidar com essas questões éticas. Isso é muito importante. Se você for fazer uma entrevista, por exemplo, você tem que, né, você vai gravar essa entrevista, você tem que informar o usuário. Outra coisa, esses dados eles não podem ser usados para outra forma. E o usuário tem que ficar ciente que você está utilizando os dados dele. Então, é até aconselhável você fornecer um relatório, um termo de informando que o usuário concorda ali em participar daquela avaliação e que os dados dele não vão ser disponibilizados para outras pessoas, né? Não vão ser expostos. E o 6, né, etapa 6 seria avaliar, interpretar e apresentar os dados. Ou seja, você tem que estudar os dados que você obteve ali. Geralmente você pode fazer um relatório para apresentar esses dados. Então é uma maneira de você organizar os seus resultados. Quais são os tipos de avaliação? A gente tem teste com o usuário, entrevistas, questionários, inspeções e outros. Nós vamos falar de cada um desses em breve, mas aqui a gente tem um exemplo de teste com o usuário. Né? Tem um usuário aqui, no fundo, aqui mexendo, interagindo com o sistema, e aqui os avaliadores analisando e avaliando essa interação do usuário com o sistema. As entrevistas, elas são feitas como se fosse o avaliador fosse um repórter mesmo, né? E o usuário vai ser um entrevistado. Então o avaliador ele pode inclusive gravar essa entrevista ou ele pode fazer anotação, né, anotações sobre essa entrevista. As entrevistas podem ser abertas ou estruturadas. As estruturadas elas são mais engessadas, ou seja, as perguntas já estão pré-determinadas e o usuário ele tem poucas opções de resposta. Já esse tipo de entrevista ele é bom quando você tem um escopo de sistema fechado, ou seja, você não quer descobrir nenhuma novidade ali sobre o sistema. Agora, quando você tem as entrevistas abertas, você dá espaço para o usuário responder melhor, ou seja, ele responder da forma que ele desejar. Né? Geralmente ele responde com mais palavras, ele é mais aberto mesmo. Esse tipo de entrevista, né, entrevista aberta, ele é bom quando você ainda quer descobrir novas coisas sobre o sistema, ou seja, o sistema está com o escopo aberto, você ainda não fechou todas as funcionalidades do sistema.
Aqui nós temos um exemplo da Prisci mostrando um roteiro, né? Ou seja, o roteiro é um guia para o entrevistador, né? Ou para o avaliador, no caso, para ele fazer a entrevista. Né? Então está aqui, ó. Você ouve as notícias por meio da Ana Nova? Ana Nova é o sistema. Se sim, pergunte por quê. Se não, pergunte por que não. A aparência da Ana Nova é atraente para você? Se sim, diga, me conte mais do que você gosta. Se não, diga o que você não considera atrativo. Letra C. Alguma outra coisa que você gostaria de comentar sobre? Então aqui nós temos um guia, né, que seria o roteiro da entrevista. Essa entrevista ela é semi-estruturada, ou seja, você dá um pouquinho de abertura para o usuário, mas você já tem uma pequena estrutura aí de perguntas. Então ele mistura as duas abordagens. Nós temos também os testes com o usuário. Os testes com o usuário, na verdade a gente vai falar aqui do teste de usabilidade. Eu vou querer que vocês assistam esse vídeo, tá nesse link. Né? No caso, eu vou só mostrar aqui mais ou menos, mostrar por alto. Seria esse vídeo do Olhar Digital, mostrando como é feito os testes de usabilidade. No caso, então tem esse vídeo, eu vou pedir para vocês assistirem com mais calma. Posso postar inclusive no Edmodo o link, para ver como são feitos os testes de usabilidade. A gente também tem os questionários. Os questionários, eles vêm, né, com perguntas e respostas. O interessante deles é que eles vão tomar menos tempo do avaliador e do usuário. E eles podem alcançar uma quantidade de usuários até maior do que as entrevistas. Então aqui é um exemplo de questionário, onde aqui a gente tem as perguntas, né? A linguagem de navegação nos links é clara e fácil de entender. O website contém informações que seriam úteis para mim. É fácil encontrar as informações. E aqui nós temos o que o usuário pode marcar. Concordo totalmente, concordo, neutro, discordo totalmente. Né? Esse tipo de questionário você pode fazer inclusive online, através do Google Docs, por exemplo, ou do, se eu não me engano, SurveyMonkey. Vou abrir aqui, eu estava usando esse SurveyMonkey, né? Ele é muito interessante que você pode criar um formulário, por exemplo, esse aqui, ó. Se você disponibilizar o seu formulário na internet, você alcançará muito mais usuários. Só que esse tipo de questionário ele é bom quando o sistema já está com o escopo fechado. Né? Então, eu posso responder aqui e depois o usuário ele vai concluir e essas informações elas vão para o avaliador. Né? É bem interessante. Então, nós temos alguns sistemas que fazem isso, auxiliam na geração de formulários. Ok? Agora, a gente também tem as inspeções. As inspeções, elas são mais, geralmente, não sempre, elas são mais baratas e mais rápidas de serem aplicadas por não envolverem, normalmente, não envolvem a participação de usuários. Tá? Então, normalmente, as inspeções, elas são feitas pelo especialista em usabilidade. E aí nós temos alguns exemplos, né? A avaliação heurística, o método da inspeção semiótica e o percurso ou walkthrough cognitivo. Nós vamos falar melhor um pouquinho desses métodos em breve, mas eles são aplicados pelo avaliador. Podem ter alguma variação ou outra que utilizam de usuários. Por exemplo, tem uma variação do percurso cognitivo que ele pode envolver a participação de usuários. Mas, em geral, esses métodos não visam a participação do usuário e, por isso, né, normalmente eles são mais baratos e rápidos de serem aplicados. Bom, pessoal, antes de finalizar, antes de falar dos outros métodos, né, na verdade, nós temos aqui alguma sugestão de leitura e o livro da Prisci, Design de Interação, o capítulo 11, 12 e 13, vocês vão achar, né, a matéria com esse conteúdo que eu estou falando, estou tratando, né, nessas aulas.